Antônia Damo D'Agostini. Bom dia, avó. Bom dia. Mais uma vez a gente está entrevistando a senhora, né? Dessa vez é profissional, né? Para fazer o nosso documentário de Benjamin Constant, que vai ser lançado agora em dezembro, né, desse ano aqui, né? E como é que eram as estradas naquela época? Como é que as pessoas se deslocavam aqui na região quando a senhora chegou para cá? Carreiras. A senhora tinha que idade mesmo quando a senhora veio morar para cá? 4 anos. 4 anos, né? E aqui eram carreiros? É estradinha. Entrou um caminhão para levar a mudança. Veio 2 mudanças num caminhão e ainda com um cavalo no caminhão. De São João até? A gente veio de Casca até aqui com o caminhão. Com o mesmo caminhão. Então já tinha uma estrada aqui. Eu já tinha uma estrada, mais para carroças. Assim, caminhão era difícil, tinha galhos. Lembro muito bem quando eu cheguei em Erechim, atravessar os trilhos do trem, cada vez que eu passo lá eu lembro. E a senhora tem recordação da estrada que passava na linha Pócia? Que já descia ônibus, me parece, naquela época, na linha Pócia? E ia lá, subia lá para Vila Palmeira, não, para a área indígena, né? Sim, eles pegavam ali em São João, que tem aquela entrada para o Frontin, e entravam lá. Eu tenho, assim, lembrança daí eu acho que eu tinha uns 10, 12 anos, não, uns 10 anos, 8, 10 anos, que eu ia junto com uma vizinha, que era cunhada do Marcon, que o Marcon morava lá no Frontin, lá embaixo. E daí a gente descia, a gente ia passear para Monte Alegre com ela, voltava, descia no Frontin e depois subia de a pé por essa estrada. E a senhora lembra como é que eram acessos para São Brás, se tinha essa estrada? A senhora falou dos índios também, né? Que tinha. Sim. Eram apenas picadas que iam até São Brás ou já tinha estrada também? Eu já tinha estrada. Já tinha estradinha assim, mais que passava um cavalo com cargueiro, carroça, comboio, assim, para caminhão não tinha. E que lembrança a senhora tem de igrejas e santuários que tinha aqui na região quando a senhora chegou, ou logo depois? Aqui em São Brás já tinha a igreja, já tinha a comunidade formada. Lembro que a gente, uma vez por ano, vinha o padre, a gente ia na missa lá, porque na vila não tinha uma capela, era um oratório. E daí não vinha, né, o padre, por exemplo. Depois foi passando, daí tinha a igreja em cima do muro, em Benjamin. E aqui se mobilizaram, queriam fundar a comunidade. Já Benjamin e São Brás não queriam. E daí foi aquela luta, advogado e toda aquela história. E daí, quando passou diocese em Passo Fundo, o bispo de Passo Fundo deu a ordem para a capela da vila. E daí, com a ordem que para a capela, com tudo a papelada para começar, e sem dinheiro. 20 miréis, dizia aquele tempo. Fizeram o levantamento, a igreja ia custar 80. Pronto. E daí o tio Fiorello bancou o resto, e foi puxado toda a madeira que ela era mais grande que essa, toda maçambrada, dentro e fora, foi puxado tudo de carroça de Vista Alegre até na vila, a madeira. A senhora falou do Fiorello, né? Sim. A senhora se lembra dos primeiros comércios que tinha aqui em Benjamin? Sim. Aqui na vila, o primeiro comércio foi Jacó Zafari, que ele era de Casca também, amigos com o tio Fiorello. E daí o tio Fiorello veio ali e começou o comércio junto com o Zafari. E depois, sabe, Súcia, vai um tempo depois,
Quebrou daí o Zafra e foi para Benjamin e o tio Fiorello ficou aqui. E quando nós chegamos a morar aqui, foi ali para o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu lembro muito bem que falavam da Segunda Guerra Mundial, e daí era escassez de sal e de querosene. A gente ainda tinha o privilégio que, quando vinha um pouco, a gente era os primeiros, né? Mas quantas vezes que eu lembro que na casa dos meus pais faziam, para clarear, era uma tigelinha com banha, não sei o que lá. E o sal também era medidinho, não tinha. E com relação a hospitais, quando alguém ficava doente aqui, como é que o pessoal fazia? Era Cotegipe. Quando alguém ficava doente, que mesmo precisasse, era Cotegipe. E se não, aqui a gente tinha a tia Olímpia quase como uma enfermeira. Porque ela que sempre tinha os remedinhos, ela ia ver as crianças, ia ver as pessoas quando estavam doentes. Era Olímpia do que, o sobrenome dela? Olímpia Magrinda Agostini. Daqui da Vila Palmeira mesmo? Ela era a esposa do tio Fiorello. Okay. E a senhora não tem recordação que em Benjamin tinha uma enfermaria lá, que é o Maniguete hoje, o armazém? Falavam que, acho que muito antes disso, acho então que deve ter ocorrido, teve tido uma enfermaria lá, me parece. Com parteira, que fazia parte, você não tem recordação disso? Né? Olha, tenho uma leve lembrança de uma tal de Dona Lúcia, que era a parteira que mais vinha aqui em volta. Iam buscar ela de a cavalo, mas era lá em Vista Alegre, onde mora os Tussi agora. Tá certo. E com relação à educação, escolas, como é que o pessoal procurava se instruir naquela época? Olha, quando eu comecei a ir na aula, já tinha uma escolinha em Benjamin. Só que meus pais, como tinham que ir a pé, e eu com 7 aninhos, eles me botaram na casa de um outro tio ali na seção 7 de setembro, São José. Eu ia na aula lá, que eu parava na casa desse tio. E depois aí, já no segundo ano, de a pé para Benjamin. Já tinha a escolinha? Sim, ali na praça. A escola era ali na praça. Não seria onde é a casa da Nelce hoje, Fáver? Depois foi lá. Depois. Primeiro mesmo foi ali na praça, depois lá onde tem a casa da Nelce. Certo. Mas daí, quando a escolinha foi para lá, já tinha escola aqui na vila. E a senhora tem recordação de quem foram as primeiras professoras daquela época ou não? Tenho. A minha primeira professora lá em Benjamin se chamava Emília, agora o sobrenome, ela era polonesa, eu não me lembro. E era a Regina Conte, Adelaide Conte, a Graciosa, as Conte, afinal a família do Conte. E a Cândida Sega. Na opinião da senhora, quais que eram as maiores dificuldades daquela época que se enfrentava? Meu Deus, não tem nenhum. Acho que a maior dificuldade era, assim, ter acesso à saúde. Assim, porque que nem aqui se deslocavam daqui de a cavalo, às vezes com uma criança, para levar no médico até Cotegipe. Como é que diziam? Nem Cotegipe não era, era lá Floresta. Saíam daqui. Eu lembro muito bem que um irmão do Orlando morreu de grupo por causa da distância. Morreu do quê? Do grupo. O que era? Uma doença? Uma doença? É uma doença que ataca. Ó. A última pergunta agora. Se tu pudesses deixar uma mensagem para as futuras gerações que vão estar assistindo esse vídeo daqui a 10, 20, 50, 100 anos no futuro,
Que mensagem a senhora deixaria? O que eu vou te dizer? Eu acho que hoje acham tudo muito, muito, muito fácil, né? E ainda às vezes se queixam. Se eles tivessem passado por essas dificuldades, eu acho que a cabeça deles mudaria um pouco, né? Muito obrigado, então.